Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, a graça, né, nos assiste constantemente. Tudo que Deus fez por nós, né, tudo que Ele criou, Ele nos cerca dessa graça. Você anda, né, você sente, é que a graça te envolve. Ela envolve você na sua respiração, ela envolve você nos seus batimentos cardíacos, ela envolve você no seu ser, né, na sua vida e de tudo que te acontece, né? Então, né, tava indo buscar o meu aluno, né, e andando, né, e só simplesmente me deixando sentir a graça, sabe? Prestando atenção nela, né? Porque é Deus que é a própria graça. Ele que se comunica em tudo. É Ele, né? E deixando, né? Ninguém nesse mundo, a gente pode falar que não é envolvido pela graça. Imagina você, eu estava só contemplando o calor do sol. Você sair cedo, né? Minha casa estava fria, né? Então na hora que eu saí na rua, que delícia que é sentir o calor do sol, né? Pegando você, aquele sol da manhã. Como é bom sentir esse sol, né? Batendo em você, né? Você poder ver o dia, né? Poder contemplar as criaturas, né? Criação, as pessoas. Tudo é a graça de Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu estou envolvida, né? Como que eu estou cercada, né? Eu estou dentro do próprio Deus, né? Eu estou dentro dessa graça que tudo é o amor dele, né? Ele fala isso, né? Ele é o amor. Tudo que sai dele, filho, meus atributos, a sabedoria, a bondade, a misericórdia, a justiça, são amor, né? Então, esse amor, né, é muito abundante, né? É muito grande, é muito extenso. Ó, pra você ver, eu tô ouvindo agora o barulho do vento, né? O vento entrando, batendo na minha porta, entrando na minha cozinha, né? É a graça. É a graça de Deus, está no alimento, está nas coisas, né? Está na respiração, está em tudo. Então todos nós somos cercados dessa graça, nós precisamos corresponder. Aí tem esse trecho aqui do volume 3, ó, 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia, né? Eu me sentia um vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma, assim como ao corpo da vida a alma, assim como ao corpo da vida a alma, né? Assim a graça dá vida à alma.
Então a graça, né, é a vida da alma. Então a nossa alma, né, é sustentada por Deus, veio dele, né, a nossa alma. E a graça é que nos mantém. Para a alma ficar bem, né, mobilizada, forte, né, para a alma ficar saudável, ela precisa dessa graça. Sem Deus não somos nada, mas com Ele somos amor, né? A graça é a vida da alma. Assim como o corpo, assim como o corpo dá vida à alma. Assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, né? Vida física, aqui ó. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Será que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer a devida estatura, né? Porque o fato de você ter uma alma não é o que garante que o seu corpo tá tudo bem, tá tudo são, né? O nosso corpo, ele tem, né, o seu, isso tudo é graça de Deus também, o externo a nós, as necessidades, né, que nós temos, né, e usufruir disso, né, que é você comer, né, você tomar água, né, você precisar de cuidar do seu corpo. Esse cuidado também é a graça de Deus. Também é a graça de Deus quem se manifesta, que colocou tudo numa ordem, né, física, né, do seu corpo. Seus órgãos precisam estar em bom funcionamento, mas para isso precisa do alimento para nutrir seu corpo, né? Então, isso também é a graça de Deus. É pela graça de Deus também que nos provê, que Deus é providência, né? Então, Ele nos provê todos os meios para a gente ter a vida, né, plena, né? Também do corpo. E tudo é graça. Então, o corpo precisa de alimento para nutrir-se e crescer, a devida estatura. E aí ele sempre faz isso e compara a alma, né? Assim a alma. Para explicar o quê? Que o corpo precisa do alimento para ele crescer, para ele se manter, para ter uma constância, né? Para ter um crescimento ali, para ter um movimento ali nesse corpo. Senão esse corpo não se move, né? Não tem vida, né? Então, assim a nossa alma. Não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Precisa da nossa correspondência, né, a Deus. Porque todos, né, todos recebem a luz do sol, mas nem todos entendem esse benefício, nem todos correspondem, nem todos aproveitam, né? Então pode ter um bem que é universal para todos, mas pode ter poucos, né, que realmente se usufruem desse bem, porque a correspondência é justamente você alimentar. Não basta ter o alimento se a pessoa não for alimentar. Basta você ter a comida se você não prepará-la, se você não comer, né? Seu pai chama a criança para comer, né? O pai e a mãe chama a criança para alimentar, mas se a criança não abrir a boca, né, não mastigar o alimento, se ela não tiver esse trabalho interno, né, dela, de correspondência, de comer aquela comida, então da parte do pai teve o alimento, mas da parte da criança, ela precisa querer, porque Deus não força ninguém, né? Então, todos estamos livres, né? Por quê? Porque assim Ele quer, assim Ele coloca. Por quê? Porque a gente precisa, né, de boa vontade, né, de desejo de verdade, de intenção sincera buscar essa fonte. Ele não vai forçar ninguém, porque o amor não força ninguém, porque Deus é amor, né? E o amor é essa liberdade, né, de você amar, 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 pela sua intenção pura, né, de querer amar, de querer se alimentar. Então, a correspondência é que vai alimentar essa nossa comunicação com Deus. Quando a gente começa a corresponder a Deus, muda tudo na nossa vida, né? Não é tanto as coisas assim, mas a nossa visão, né? Porque antes a gente não correspondia tanto, né? Ou não correspondia, ficava indiferente.
Então a gente só via mal em tudo, né? As coisas de Deus que é graça, a gente mais roubava Deus, né? Mais roubava, né? Pegava aquilo como ladrão mesmo, né? Atribuindo a si mesmo tudo, ou a pessoas, e não dando, né, a Deus a devida glória. Então a gente não era grato, não tinha aquela gratidão, aquele reconhecimento, essa visão de que tudo é a graça de Deus, né? Não tinha essa visão da graça de Deus, né? E a gente nem imaginava, né? Ver Deus, você vê Deus num vento, você vê Deus num grão de arroz que chega na sua casa, né? Ver Deus em coisas que antes para você são só coisas. Você não falava que a graça de Deus foi fulano que comprou, foi fulano que plantou, saiu da terra, tá? Mas quem fez isso acontecer? Esse milagre de você plantar e colher, né? Quem faz o milagre da chuva? Ah, não, tem os estudos que explica como que a chuva acontece, é um fenômeno natural. Ah, mas quem faz esse processo todo, né? Pode ter os estudos, né? A ciência entender um pouquinho ainda, né? Muito pouco do que realmente Deus faz através de tudo, né? Mas, para eles chegar a esse entendimento, quem é que fornece tudo isso, né? Quem colocou tudo isso, né? Quem move os elementos, né? Quem faz essa combinação desses processos químicos e físicos, né? Se for lá na raiz, né? No autor, né? Vamos descobrir, né? Quem é o responsável geral, o responsável de tudo. É Deus, é o amor dele, que com sua graça se revela de várias formas a nós e nos assiste de diversas formas. E às vezes a gente não tinha essa gratidão, não tinha esse essa visão, né? Faltava a correspondência que abre os olhos nossos, né? A correspondência faz a gente ver Deus em tudo, né? E corresponder, né? A gratidão, de admirar, né? De apreciar. Correspondência é apreciar, a correspondência é agradecer, a correspondência é admirar, é contemplar, né? É amar, né? É desejar, né? É viver isso. Tomar como vida. Você tomar Deus como Deus mesmo, seu Pai, seu Criador, seu tudo, né? Você tomar Ele como seu bem, né? E os bens dele, né? Você tomar Ele como um presente, né? Tomar esses bens como um presente de amor de Deus com você, né? Você apreciar, desejar, conhecer, amar a Deus, né? E de verdade, né? Você querer não só vai ficar admirado e deslumbrado de tudo isso, mas vai tomar como vida esse mesmo bem. A graça não vai ser só uma coisa que você fala, que lindo. Mas você toma a graça como vida, né? Você vive dessa graça. Você descobre, né, que essa graça é que te dá a vida, essa graça é que te mantém, né? Que você está conectado a Deus em tudo, né? Que tudo é para te conectar com Ele, né? Que tudo que foi feito, né, foram fios e fios de ouro, né? Feitos por Deus, nos ligando nos nossos olhos, na nossa boca, nos nossos ouvidos, no nosso coração, nas nossas mãos, nos nossos pés. Você está cheio de fiozinhos, né? De graça, de elos de graça, né? Que te cerca, né? Você está atado por uma corrente de amor, né? Que te envolve, né? Não tem um ponto seu. Por isso que fala que não tem um fio de cabelo seu que Deus não conheça. Não tem um fio de cabelo, né? Na sua cabeça que Ele não saiba, né? Porque a graça, ela tá em tudo e ela tem todos os números, as contas, né? De tudo que ela faz, de tudo que ela é, né? Deus, não tem um ponto da sua vida que Ele não veja, né? Não tem uma coisa que é indiferente para Ele, porque a graça não é indiferente, a graça assiste a criatura, a graça, né? Tudo que ela faz, ela envolve a criatura, que não tem nada, 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 nada onde a graça não chega, né? Onde a graça não esteja. Ah, Ruth, tem sim, Ruth, tem sim lugares que você não vê a graça de Deus, né? Você vai me falar que vê? Você não vê a graça de Deus, né? Quando você vai no presídio e vê aquele monte de homem junto,
apertado, mal tem lugar para se mexer ali, né? Como que Deus está revestindo essas pessoas, né? Da graça, sem que essas pessoas estão numa situação tão complicada, né? Como que acontece tanta injustiça no mundo, né? Libera os culpados, né? E prende os inocentes, né? A justiça. Onde está a graça de Deus, Ruth? Né? Acontece tanta morte, acontece tanta coisa, né? Acontece tantos fatos difíceis que você não vê, né? A graça. Não. Você não está vendo correspondência, né? Mas você está vendo a graça, sim, porque a graça mantém, conserva tudo, né? Você vê que Deus conserva o homem, né? Que Deus, ele é firme em seus decretos, né? Ele nunca vai forçar ninguém, ele deu a liberdade para cada um, né? E você vê que quando a graça está onde nesse caso, né? A pessoa está ali, está presa, está passando por aquilo, no sofrimento, né? Mas através disso, Deus também age para purificar essa pessoa que estava tão livre para pecar de todas as formas, de todos os lados, né? Que estava. Então, o Senhor, na sua justiça, né? Usando a justiça do homem, mas é a própria justiça divina ali, né? Na vontade divina, né? Que permitiu aquela pessoa, né? Que puniu, né? Aquela pessoa, né? Dentro dessa ordem da justiça mesmo humana, né? Ele age, é a justiça dele. E naquela situação em que vai passar por muitas privações, né? Vai servir muito para corrigir aquela pessoa. Então a graça divina corrige, a graça divina também corrige, também pune, né? Põe um freio de amor no homem, não o destrói, né? Ele é livre de qualquer jeito, se ele vai corresponder ou não, se ele vai ser grato ou não. Ah, mas e se ele sair e continuar fazendo tudo? Se ele não vai fazer essa reflexão, né? Se ele não vai colher daquela experiência, é incorrespondência da parte da criatura, né? Mas não da parte de Deus, né? Da parte de Deus não falta a graça. Ah, Ruth, mas e as violências, e as injustiças, mas tudo isso Deus usa, né? Não é Ele que faz o mal não vem dele, né? Mas a graça dele, meio que ela consegue, né, tirar de todas as situações um bem maior, consegue driblar, vamos dizer assim, essas dificuldades, né? Trabalhar, né? Para que, porque os planos de Deus não serão destruídos, não serão arruinados por nada, nem pelo mal, nem pelo pecado. A graça de Deus, o poder de Deus é muito maior. Então, de tudo que acontecer, Ele vai usar disso para fazer um bem, né? Para corrigir as criaturas, para purificá-las de situações que quando você olha parece desgraça, o Senhor ainda tira a graça daquilo, né? Tira a graça daquilo, igual no caso do filme que foi falado no estudo, né? Você viu aquele filme, né? Falando do filme, né? Aí você olha, cadê a graça? Né? Essas pessoas quando fazem tudo que tá na cabeça delas, elas viram os animais, os monstros, né? Aí se você vê puramente o filme, você fala que horror, né? Que filme horrível, né? Nossa, não vi nada de Deus ali, não vi nada de graça ali. Mas isso, né, é o jeito humano de ver. O jeito divino não. Ele sempre traz uma mensagem além, né? E aí você vê a graça de Deus. Meu Deus, que graça que é, né? Que mesmo que o ser humano, né, na sua mente tenha desejos como esse, né? Chegue a desejar coisas como essa. Todos os dias, então, ele, né, se renuncia, né, morre para muitos pensamentos. Por exemplo, você tem raiva do chefe, você tem raiva de alguém, tem vontade até de matar aquela pessoa, né? Mas ele vai lá e se mortifica, né? E aceita a correção e mesmo bravo faz o que tem que fazer. Todo dia morre. Não é porque passa pensamentos na cabeça dele é que ele faz aqueles pensamentos, entende? Então, existe até nisso uma correspondência.
mesmo que a pessoa não tenha uma plenitude de consciência. Mas existe sim uma correspondência por parte da criatura, né, dela falar, isso não é bom, isso não vou fazer, não vale a pena, mesmo que seja pensando nela. Não, se eu fizer isso, eu vou ser preso, então eu não vou fazer. Mas ainda assim a graça comunica-se, advertindo na consciência dela que aquilo não é bom, que aquilo é errado, né? Que aquilo, né, traz uma consequência de punição muito grande, a qual ela não vai querer assumir, a qual ela não vai aguentar, a qual vai ser muito penoso, né? Por mais que, né, tem esse elemento, né, da pessoa pensar nela, mas o Senhor olha, esse ponto é uma morte. A pessoa morreu para ela mesma, morreu para aquele fogo nela que se levantou de ódio, de raiva, de ira, para aquela paixão que se levantou de vingança. E ela, mais uma vez, disse não para esse fogo abrasador, né? Não é abrasador, não, esse fogo devorador, também não é a palavra, Senhor. Esse fogo, mas esse fogo pútrido, né? Tem que ser assim, né? Uma coisa ruim que se levantou de raiva. Mas ela disse não para aquele fogo infernal. Não, né? Então, é a graça que chegou ali, a graça na consciência da pessoa, né? A graça que vai na consciência da pessoa, né? É a graça de Deus já se comunicando ali com ela, né? Então, aquele pensamento que a pessoa tem, o discernimento que ela tem, tudo é a graça, né? Que ela tem. Então, tudo é a graça se comunicando. A pessoa que é presa, e mesmo que ela fez algo horrível, ela foi presa, mas ela assume que fez. Ela não tem coragem de mentir, né? Mesmo é porque apareceu as provas, né? Apareceu tudo, não tinha como ela não falar, mas lá no fundo, né? Ela aceitou a condenação dela, né? Ela aceitou a punição. Tá, fui eu mesmo, não tem onde escapar, fui eu. Então, de certa forma também é já. Então, a graça de Deus, né? É que nos envolve, né? A graça de Deus envolve os seres humanos. Então, gente, não tem como a gente não reconhecer. E o reconhecimento dessa graça é a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos dessa cadeia. Tá vendo? Então, à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos dessa cadeia. Então, à medida que a gente corresponde, parece que firma mais, sabe? Como se da nossa parte a gente confirma, quando a gente confirma, sim, Deus existe, Deus está na minha vida. Sim, foi Deus, é Deus quem providenciou, é Deus quem me mantém, é Deus que me sustenta. Eu creio, 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 creio. Quanto mais você agradece, quanto mais você aprecia, quanto mais você corresponde, quanto mais você aceita, né? Quanto mais você ama e quanto mais você vive, né? São formados elos dessa cadeia, né? Porque precisa da parte nossa para dizer sim, né? Para tomar posse disso, para confirmar, né, de todo o seu coração, sim, eu creio, eu creio, eu creio, eu quero, eu amo, eu desejo viver da tua graça. Qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma olhando para o seu nada, né? E descobrindo que não é senão pó, né? Eu por mim mesmo não sou nada, sou um vento, né? Toda a sua confiança porá na graça. Então você vai desacreditar de você, né? Você vai ver a realidade, né? Na verdade, é que você vai ver a realidade, né? Você vai vendo que, meu Deus, né? Não é em mim que está isso, né? Eu recebo isso de Deus, né? Da minha inteligência, é a inteligência divina, é a graça de Deus que me deu aquela ideia, é a graça de Deus que alimenta meu pensamento, é a graça de Deus que alimenta a minha inteligência, é a graça de Deus que me alimenta em todas as minhas faculdades. Meu Deus do céu, eu não poderia nada, eu não sei nem daqui a um segundo se eu vou estar aqui, né? Então, assim, é a graça que me
mantém, que me conserva, que me sustenta, que me assiste. Se tivesse um minutinho, um segundo, né, que essa graça se desligasse, meu Deus, o que seria de mim? Eu não passo de um pó. Eu sou um nada. E quando a gente é humilde, a gente aceita a realidade, né? A pessoa humilde aceita a realidade, né? A pessoa humilde não se dá um, um atributo a si mesma que ela não tenha, né? Ela aceita a realidade, ou seja, a humildade é a verdade. Então ela não fica brava se Deus a corrige, se Deus fala que ela é um vermezinho, se Deus fala que ela é um nada, né? Eu falei com meu esposo, né? Não, mas e a gente, a gente não pode se achar alguma coisa, eu não falei com ele, porque senão a gente não vai aceitar o jeito que Deus nos chama. Falei, isso é pro seu bem que você ouviu aquilo que eu falei, mas eu pedi desculpa. Mas eu falei, é pro seu bem. Jesus já me chamou de muita coisa, de abominável, de vermezinho, de nada. Nossa, puxa, me orei demais. E é pro meu bem, é a verdade. Por que que eu vou brigar com ele, né? Por que que eu vou arrumar confusão? Por que que eu vou dizer não? Deus é só manso e humilde, só vai dizer que eu sou linda, que eu sou lindo, que, que troca reinos por mim, né? Que ele troca nações por causa de mim, né? Que eu sou a serva dele, né? E que vai me honrar, me honrar, me honrar, me honrar, né? Que como se fosse me servir, né? Eu pegar a divina vontade e pedir para ela me servir, né? Me servir eu, né? Então assim, não é assim. É bom que Deus põe a gente no nosso lugar, porque a gente ficando no zero, né? É aquilo, tudo que vier é lucro, né? Se a gente se colocar no nosso lugar e deixar Ele, é a passagem do Evangelho, né? Não é você que escolhe o lugar que você vai sentar. Eu vou sentar na frente, né? Eu vou escolher. Não, deixa o dono da festa te colocar no lugar, no posto, né? E mesmo assim, qualquer posto que você tiver, é a graça dele. Não é porque você é alguma coisa por si própria, que ele está sendo em você. É aquilo que Jesus já falou aqui. Que não é que a gente, não é assim, a Ruth está sendo Jesus. Não, Jesus está vivendo na Ruth. É Jesus na Ruth falando, é Jesus na Ruth. Eu não posso falar essas coisas se não for Jesus falando na minha boca, né? Eu conto com a graça de Deus para abrir a boca e falar, né? É por isso que eu não fico preocupada, né? De que eu tenho que primeiro ler muito. Não tenho tempo para isso também. Se eu for parar para ler, para escrever, né? Para pesquisar, né? Vários e vários trechos, né? Para entender tudo, detalhe por detalhe, né? Quando eu for falar, eu vou ficar presa ali, né? Não vai ter aquela liberdade mesmo, sabe? E aqui na Divina Vontade, Jesus nem pede isso da gente, né? Porque que a gente é muito inteiro, né? Muito livre. Ele precisa dessa liberdade em nós, justamente porque a vida na fusão com Jesus, ele infundindo a palavra em você e você sendo o canal que transmite, né? Então, você precisa estar livre, você precisa estar vazia de si mesmo, né? Para receber a comunicação direta dele e primeiro, e assim, não a informação das ficar horas e horas, não é, a informação assim, primeiro, como é que fala? Ao vivo dele. Aquela informação ao vivo dele, mas sabe aqueles plantão de notícia, né? Aquela coisa assim, sabe? Na hora, né? Caiu dentro de você a informação, já está saindo pela sua boca, né? Então, para ele fazer esse milagre, né? Esse trabalho, ele tem que encontrar um canal livre, né? E a gente, quando é humilde, a gente acredita, né? A gente se dá a ele. Se a gente se achar alguma coisa, se eu me achar alguma coisa, eu vou preocupar muito ainda em ter coisas para fornecer. Eu vou achar que eu tenho que trazer conteúdo para a divina vontade, né? Que eu é que tenho que me cercar, né? De conteúdos, eu que tenho que me cercar de informações, né?
e chegou carregada. E já pensou se eu chegar carregada de informações e eu falar assim, eu não quero nada disso hoje. Aí, se eu não, aí o que vai acontecer se eu não for humilde? Eu vou brigar. Mas eu quero falar disso, Senhor. Eu quero falar desse assunto, Senhor. Eu não quero falar desse assunto que o Senhor tem para falar. Eu já. Nossa, eu dei duro. Eu dei duro aqui procurando essas informações. Eu dei duro, né? Aí a gente vai ficar é, brigando com a vontade divina, né? Corrigindo. Olha que coisa feia que vai ser. Que a pessoa que não é humilde, ela é encrenqueira, né? Ela é muito rebelde, ela questiona muito a Deus, ela questiona a forma que Deus trabalha, né? Ela acha que é bonito, né? Que é bonito trabalhar, né? Mas assim, ela olha na dimensão humana, né? Ah, não, tem que ter muito estudo primeiro para falar da vontade divina, né? Tem que ter muita coisa. Ela conta muito com ela mesma, né? Tem que ter muito estudo para poder falar da vontade divina, tem que ter muito conhecimento, né? Para falar da vontade divina, hein? Tem que ter muito isso, tem que ter muito aquilo, né? Tem que ter uma boa didática, tem que ter uma boa forma de explicar, né? Tem que ter uma boa dicção, né? A pessoa, né? Ela tá acostumada a ver assim, né? Na igreja, né? Na caminhada, né? As pessoas que são muito chamadas para grandes eventos, muito consideradas, são teólogos, né? Pessoas muito estudadas, né? Então, elas são mais acreditadas, né? Pelo QI, né? Pela indicação, né? É o QI, quem indique, né? É o famoso QI. Elas têm indicação, né? Elas têm indicação da canção nova, elas têm indicação, né, de padres, essas pessoas têm referência, essas pessoas têm muito tempo de caminhada, né? Olha o tempo que elas têm, né? São pessoas já que viajou para vários lugares, são pessoas que palestram em vários lugares. Então elas têm um QI, né, de indicação humana, né? Então elas são mais ouvidas, porque é assim, né? O povo vai aonde a multidão vai, né? Onde tem multidão. Mas, aí sabe qual que é o problema? Que eu tava ontem eu passei o dia todo no retiro, né? No retiro da forania, né? Do grupo de oração lá da forania, que reúne todos os grupos de oração. E a gente participou de um retiro, né? E aí, tudo lindo, né? Pregação, foi um padre que pregou, padre muito famoso, muito conhecido, pregou lá, tal, muito lindo tudo, né? Não tem que falar nada, né? Só que aí uma coisa doeu um pouco, sabe? Porque ele tava falando que ele falou dos santos, ele não, mas aí eu pensei na Luísa, na hora que falou. Que ele falou assim que se pudesse ele faz uma quarta faculdade, que ele estuda muito. Muito, 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 estuda muito, 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 muito mesmo, né? E fala super bem. E aí ele falou que quando foi ler a... Mas foi bacana a reflexão dele. O comentário dele doeu, mas a reflexão dele foi boa. Ah, ele foi ler a Via de Santa Teresinha e quando ele leu, e estava na última folha, ele viu ela, né, tão simples, né? E falou assim: que santa mais michuruca. Ela não é santa nem aqui nem na China. Aqui doeu, porque eu fiquei imaginando esse homem lendo o livro do céu e vendo a Luísa. Entende? Quando eu ver a Luísa, se a pessoa não tiver humildade, eles vão querer ver coisa extraordinária. Coisas assim. Ela, como outros relatos de outros santos, muita coisa exterior, né? Muitos sinais exteriores. Quando eu ver a Luísa falando as coisas que ela fala, né? A honestidade que ela tem com Jesus, né? A forma com que ela fala, né? Como ela é criança, como ela é pequena. Ele vai falar muito pior do que falou da Santa Teresinha. Então, quando eu vi aquilo doeu, eu falei, Jesus amado. Nossa, eu senti uma dor, sabe? Né? Mas aí ele falou que refletiu, né? Que a santidade não tá no extraordinário, né? Que não é só coisas extraordinárias, né? Que é na simplicidade e tal. Ai, gente, eu nem lembro direito, né? Desculpa, né? Eu esqueço certas coisas assim, eu não...
Acho que eu fiquei meio dolorida, né? Então essa parte meio que eu perdi um pouco. Mas ele falou que mesmo assim ele entendeu, né? Que não é que ela tinha que sair e fazer coisas elevadíssimas, exteriores, não. Que é algo da alma com Deus, da humildade, da simplicidade, né? Aí ele deu um testemunho do lugar que ele foi. Foi bonita a reflexão. Mas eu senti uma dor terrível na hora, né? Eu senti, né? O que é muitos, né? Ver na Luísa, né, tadinha, né? Nossa pequena Luísa. E a gente também, né? Olha pra gente assim também, né? Santa do Paoco, essa Ruth. Ela dá um xingo no marido. Santa do Paoco. Santa do Paoco. Dá uns gritos em casa. Santa do Paoco. É assim que eu senti, sabe? Como que o humano vê, né? A santidade, né? A santidade você tem que parecer bonito na fita, né? Muito bonito, reluzente, né? E não é assim. Mas ele deu um testemunho, né? Que ele foi para um lugar que tinha poucos padres. Então, ele é um padre que vive a santidade. Ele é um padre que realmente, né, se sacrifica para levar a unção dos enfermos, para ir até aqueles que precisam, sabe? Então, é um testemunho, né? Na Divina Vontade, você está atento a tudo isso, né? Hum, mas doeu esse comentário daí do que ele pensou, né? Mas assusta, né? Para quem está muito acostumado com a visão de santidade, assusta muito, choca muito, né? E, então vamos lá. Ele estava dando testemunho dessa dona, né? Que ela foi na casa muito pobre, ele foi num lugar que as pessoas começaram a abraçar ele de felicidade por ter um padre lá, porque é um lugar muito largado. Mal tem padre para atender a comunidade, né? Então, a felicidade das pessoas ao receber. Aí ele foi fazer visita, né? Foi fazer uma visita na casa de uma senhora, né? E ele falou que nunca viu alguém tão feliz igual essa senhora, né? E ele falou que o que mais impressionou é que a felicidade dela era tanta que chegou até a incomodar ele. Porque a dona era feliz, mas uma coisa tão natural, uma felicidade tão grande, que ele falou assim, que ela sorria sem ter nenhum dente na boca, e ela sorria, sorria, e era o sorriso mais lindo do mundo, porque era sincero. Ela não tinha dente, não era uma coisa bonita exterior, né? Mas é uma felicidade interior muito real. E ele falou que aquilo emocionou muito. Aí, ele foi na casa dela e, e ela, né, abriu lá tudo simples, né? A casa dela, né, era tudo lona, tudo forrada de lona. Uma cerquinha muito fraquinha que ela tinha, um portãozinho, né, pra estar ali, né, protegendo a casinha dela. E quando ele entrou, o chão era todo de barro. No fogão, ela não tinha nem panela, ela tinha lata, ela cozinhava em lata, sabe? Latas de tinta souvenir, sabe aquelas latas de tinta, né? É o que ela tinha para ter. E ele falou que tinha uma lata, que tinha uma latinha, que tinha arroz, uma que tinha feijão e uma que tinha 2 ovos, que era para ela e para a filha. E ele falou assim que já estava segurando para não chorar. Porque o que impressionou ele foi essa mulher ser tão alegre, né? E viver naquela condição, né? Que externamente falando, nós podemos falar assim, não tem graça, né? Cadê a graça ali, né? E aí, quando ele foi para atender a filha, ela pediu para ele atender a filha dela em confissão, né? Ela não podia ir na igreja, a menina, ela era doente. Quando ele viu o estado dela, a menina no chão, não, menina não, já tinha uns 35 anos, né? Sempre foi, era deficiente, era surda, né? Agora eu não lembro se falou que ela também era cega. Ela era assim, tipo aquela passagem do paralítico que tava numa maca. Ela tava tipo ela tava deitada numa esteira, no chão. E tava toda suja de lama, suja, porque a mãe dela falou que não tinha dado tempo ainda de banhar ela, né? Pediu perdão pro padre, né? Por encontrar ela naquela situação. E ele, para atender ela, foi difícil, né? Porque ela não via nada, né? Mas ele foi lá e deu a benção e atendeu.
tal. E aí ele, né, conversou com ela e tal, e falou assim, né, e ficou, ele tava, ele tava bobo com a alegria daquela dona. Aí ele foi embora. E na hora que ele tava embora, ele falou que sentiu o Espírito Santo falar com ele. Volta lá e pergunta para essa senhora o motivo da felicidade dela. Ele falou, agora, vou lá. Nem pensou direito, voltou e falou. Aí a dona assustou assim, falou, só esqueceu alguma coisa? Aí falou assim, eu tenho uma pergunta para a senhora. Eu queria saber qual que é o motivo da senhora ser tão feliz, apesar de tudo que a senhora vive. Aí falou assim, eu tenho Jesus dentro de mim, ele vive dentro de mim. Não tem por que ficar triste. Então, foi muito emocionante, né? A senhora, ela não era cheia da graça de Deus. Aí você olha assim, mas extremamente é muito pobre. Mas ela não era pobre de alma, né? A alma dela estava bem. E ela era muito alegre, feliz, né? Tinha Jesus dentro dela. Ela falou assim, Jesus, ele vive. Ela falou, ele vive dentro de mim. Aí você vê uma coisa dessa, você fala, uau, né? Meu Deus, olha onde a graça de Deus está chegando. Como a gente, que não é o orvalho benéfico, como que não é a divina vontade se estendendo, né? Chegando a essas pessoas, né? Mandando luzes, força, né? Uma felicidade, que é a felicidade de ter Jesus na alma. Então tem muitas pessoas que vivem assim e são realmente felizes por tudo e são gratas por tudo, né? Vive nessa comunhão com Deus. Vive nessa comunhão com Deus, né? Então ele falou que aquilo ali mexeu com ele, né? Porque ele já trabalhou em muitas paróquias, né? Já esteve em muitos lados, pessoas ricas, e não viu a alegria, né? Que ele viu nessa senhora. E aquilo mexeu com o sacerdócio dele, né? Tocou profundamente, né? A vida dele, essa experiência, né? Ele foi relator, né? Lá no encontro. Então, essa senhora é uma pessoa humilde. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão por evento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? É a alma sem a graça, né? A alma sem a graça é uma alma sem graça. É uma pessoa sem graça, né? Tudo tá ruim, né? Tudo tá ruim. Tudo é ruim, né? Reclama de tudo, murmura de tudo. Tudo tá ruim, tudo tá ruim, tudo tá ruim. Aí não tem carne para comer hoje? Que saco, só. Ai, não tem isso, ai, não tem aquilo, ai. Tudo tá ruim. Tudo é motivo de briga. Tudo é motivo de confusão. Tudo é motivo de reclamação. O sol tá muito quente, tá ventando muito, ou tá chovendo pra caramba, ou o tempo tá muito seco. Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, essa pessoa é muito chata. Ai, fulano de tal é muito chato. Ai, minha casa é muito ruim. A minha casa tá muito ruim. E não sei o que. Os meus filhos são muito ruins. Meus filhos só me enchem a paciência. Ela não consegue ver o amor, né? Ela não consegue. O amor está cercando ela. O sol é para todos. A graça é como o sol, né? Mas ela não consegue aproveitar os benefícios porque ela vê confusão, ela vê problema, né? Ela vê as coisas como se fosse para machucá-la. É um negativismo danado, né? Parecia-me como um corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável, e o Senhor falando abominável. Eu falei, né, que ele já me chamou assim, né? A alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista. Não, não dos homens, mas aqueles
Deus 3 vezes santo, né? Porque Deus, né, olha para aquela alma, né? E não vê o mesmo alimento dele, né? Que ele dá para a alma, que é a vontade divina. Não, vê a alma coberta de lama, né? Pestilenta, né? Saindo do seu estado original, né? Então, não é o que ele quer para nós, né? Não é o que ele quer, né? Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça do monstro abominável do pecado. Livrai-nos, né? E é justamente por isso que nos cerca, que nos ama, que nos corrige, é para nos livrar, né? Para nos tirar da escravidão, né? Das correntes que nos ata a tantas coisas, né? Para nos atar à graça dele, né? Porque é lá que nós temos que estar atados, ligados, conectados, alimentados, sustentados. É reconhecer que é Deus que nos sustenta e dá para Ele a correspondência de tudo. Ele merece, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.